Olá, vamos então dar continuidade ao nosso projeto que se chama Aprendendo Mais com a leitura da Palavra de Deus, onde estamos agora lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo de número 5. Eu quero convidar você a baixar o caderno de anotação que nós estamos entregando de forma gratuita, sem nenhum custo, onde você pode baixar aqui pelo QR Code. Aqui também está o modelo do caderno, que após preenchido com todos os 28 capítulos de Atos, você poderá encadernar e ter esse material em mãos, sempre que precisar, sempre que você procurar alguma informação, busca por uma pregação, então você vai ter esse material em suas mãos para poder pesquisar e tirar grande proveito. Também quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que sempre que nós entrarmos com vídeo novo, você possa ser avisado. Também quero aproveitar e pedir, deixe um like para que o YouTube venha entender que esse vídeo é interessante e ele possa mandar para outras pessoas esse vídeo, o conteúdo que nós estamos produzindo. Deixe também um comentário para ver como você está recebendo, o que você está achando. Esse feedback ele é importante para que nós possamos melhorar, aperfeiçoar e levar para você um conteúdo cada vez melhor. Então agora nós vamos dar essa continuidade ao capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 5 ele vem com 3 assuntos. São eles: Ananias e Safira, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Os apóstolos curam muitos doentes, que vai do versículo 12 até o versículo 16. E o último assunto, os apóstolos são perseguidos, que vai do versículo 17 até o 42. Feito todas essas considerações, toda essa introdução, eu quero convidar você agora a ler comigo o primeiro assunto, que é Ananias e Safira, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Me acompanhe em mais essa leitura. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A história de Ananias e Safira é uma história muito conhecida de todos que são leitores da Palavra de Deus. É uma história que carrega em si algumas lições, alguns aprendizados. E nós vamos aqui detalhar algum deles. Faz algum tempo que eu não deixo claro esse ponto, que nós aqui do projeto
aprendendo mais com a leitura da palavra de Deus. Nós não temos a intenção de fazer uma leitura profunda, exegética. Não, nós queremos apenas compartilhar com você alguns ensinamentos, alguns pontos que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Aqui, Ananias e Safira. E primeira coisa que nós vamos entender aqui é do versículo 3 ao versículo 4, quando Pedro ele fala com Ananias. E ele diz para Ananias: Ananias, o terreno não era seu, vendendo não era seu o dinheiro. Por que mentistes ao Espírito Santo? Então aqui nós vamos ver e entender que Deus não obriga nada a ninguém. Neste caso de Ananias, Deus ele não obrigava que Ananias desse todo o valor. Mas é bom aqui salientar que Deus não obriga. Mas se nós quisermos fazer algo para Deus, nós temos que fazê-lo sem mentiras, sem enganos e sem trapaça. Não somos obrigados a fazer. Ananias não era obrigado a dar o valor. Ele dava se ele quisesse. Mas, como ele decidiu no coração dar a oferta, passar o dinheiro, mas que fizesse então de todo o coração, sem mentira, sem engano, ele poderia dizer: olha, vendi por X, estou dando Y para a igreja. Não teria problema nenhum, porque o erro dele não foi no valor, o erro dele foi em mentir ao Espírito Santo, em dizer algo que não era verdade. Aí estava o grande erro de Ananias e de Safira. Nós vemos aqui que toda mentira, ela traz consigo consequências. Até os dias de hoje. Toda mentira, ela traz consigo consequências. E eu garanto para você que as consequências vindas da mentira, elas não são boas. Elas sempre trarão tristeza, sempre trarão machucados, feridas, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que o pai da mentira é Satanás. O próprio diabo, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então, todas as vezes que a mentira entrar na vida de alguém, ela vai gerar consequências. A mentira, ela é algo progressivo. Você começa com uma mentirinha, e para sustentar a mentirinha, você tem que contar uma mentira um pouco maior, e para sustentar essa, outra maior, e vai aumentando uma para sustentar a outra, até chegar ao ponto que você não vai mais conseguir sustentar a mentira, e ela vai trazer consequências. Vai quebrar relacionamentos, vai quebrar a confiança, vai destruir famílias, lares, amizades. Enfim, as consequências da mentira são grandes e trazem muitos estragos na vida daquele que mente. Outro ponto também que a história de Ananias nos ensina é que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Entenda isso. Não tem como brincarmos com as coisas de Deus. Gálatas 6,7 vai dizer assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba ou não se brinca, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Então fica bem claro, não se brinca com as coisas de Deus. Ananias, Safira pensaram que poderiam brincar, zombar, mentir, enganar a Deus sem que houvesse consequências. E isso é um grande aprendizado para nós hoje. Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, a mentira, ela tem perna curta. Muito em breve, ela será descoberta e as suas consequências, elas virão sobre a vida do mentiroso. Basta olhar a história desses dois. Eles mentiram e a consequência veio logo em seguida. Ambos morreram. Se com Deus não se brinca, o ensinamento que fica é: faça tudo para Deus com seriedade. Tudo que você for fazer para Deus, faça com seriedade. Não com brincadeira, não com engano, mas levando algo a sério, levando algo com responsabilidade. Assim, você vai estar fazendo algo para Deus e a consequência disso será boa para a sua vida, para a sua família, enfim, você vai ter uma boa consequência se você tratar com Deus com
seriedade. Esta história também vai nos revelar que a falta de seriedade ela gera na vida da pessoa um ciclo de frustração. Basta olhar para essa história. Começou com Ananias. Ele entrou com mentira, não teve seriedade. E houve a frustração. Ele morre, ele é descoberto e depois morre. Em seguida, 3 horas depois, chega sua esposa, Safira, e repete a mesma mentira, pois haviam combinado anteriormente. Então ela repete a mentira e o ciclo ele se repete também de frustração. Ela também morre aos pés dos apóstolos. Ou seja, todo aquele que tem a sua vida embasada na mentira, ele vai viver ciclos repetitivos de frustração. Frustração no casamento, frustração na vida profissional, frustração pessoal, enfim, é uma frustração atrás da outra. Se torna um ciclo vicioso na vida daquele que anda com mentiras ou com falta de seriedade. Entendamos que o Deus que vê em segredo, que vê em secreto, ele valoriza obediência e sinceridade. Deus que vê aonde ninguém vê, que vê aonde os outros não veem, ele valoriza esses 2 pontos importantes, obediência e sinceridade, acima de exibições públicas. Então, Deus ele valoriza muito mais a obediência, a seriedade, do que nós nos apresentarmos diante de pessoas querendo mostrar uma realidade mentirosa, querendo demonstrar algo que não somos ou algo mentiroso. Ananias, ele quis fazer diante das pessoas do templo como se ele fosse alguém bondoso, entregando tudo, né, sendo piedoso, mas Deus que vê no secreto, Deus que enxerga o nosso coração, Deus que lê os nossos pensamentos, ele valoriza muito mais obediência e seriedade do que essas exibições públicas, onde o homem quer mostrar aquilo que ele não é, para se mostrar para os outros. Então, o Deus que vem em secreto, ele valoriza muito mais a obediência e a seriedade. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, vai dizer assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Veja aqui nessa passagem de Tito que está dizendo a pessoa tem que se manter íntegra e com seriedade, porque se assim agindo, os inimigos não acharão nada em que possam acusá-la de alguma coisa. Mas é interessante que no finalzinho vai dizer assim: por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ou seja, a falta da seriedade, ela compromete não só a pessoa, mas toda a congregação. Paulo está dizendo a Tito: Tito, se você não tiver seriedade, você não vai só prejudicar você vai prejudicar todos. Quando diz assim, nosso respeito, Paulo está dizendo, não é só você que vai ser prejudicado, mas toda a congregação será prejudicada. Ao contrário disso, quando há seriedade, quando há integridade, não só a pessoa recebe o mérito, mas toda a congregação também é abençoada. Ainda vamos ler Provérbios, capítulo 10, versículo 9, que vai dizer assim: quem anda com integridade, ou com seriedade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então aqui, Provérbios, Salomão, o homem mais sábio que houve na terra, ele nos dá um conselho: quem anda com integridade, anda com segurança. Ele vai e volta seguro, guardado, abençoado. Olha só, a integridade gera andar com segurança. Agora, o contrário disso,
diz: quem segue veredas tortuosas será descoberto. Esse descoberto pode ser interpretado de duas maneiras. Descoberto porque irão descobrir a mentira, assim como Ananias e Safira, que foi descoberta a sua mentira, mas também descoberto quer dizer sem a proteção da mão de Deus, sem essa segurança que Deus dá àqueles que andam com seriedade e integridade. Então, ande com seriedade, ande com integridade, porque você dará passos seguros para a glória de Deus. Quando falamos de seriedade, nós falamos de lealdade, de verdade, de fidelidade, sinceridade, solidariedade, transparência, honestidade, qualidade de uma pessoa firme e constante. Olha só que coisa linda. É você andar com integridade, com seriedade. Você vai viver todos esses adjetivos que eu acabei de ler aqui. Então, integridade é sinônimo de lealdade, verdade e fidelidade, principalmente. Coisas que Ananias e Safira deixaram a desejar. Infelizmente, hoje, em nossos dias, nós estamos vivendo uma grande inversão de valores, onde a seriedade, a integridade passou a ser visto como algo errado, como algo que não vale a pena, algo que denota às pessoas uma imagem de bobão, de inocência, ou seja, parece que ser íntegro agora está fora de moda. Mas nós que somos cristãos, nós que entregamos a vida para Cristo, a seriedade e a integridade, elas precisam fazer parte do nosso dia a dia, do nosso caminhar diário. Nós temos que viver essa seriedade, essa integridade, porque hoje nós estamos representando o Cristo, o Messias, o nosso Jesus. Então hoje nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. Então, se para o mundo integridade e seriedade está caindo de moda, para nós que somos cristãos, isso deve ser uma marca registrada na nossa vida. Parece até redundante, mas a integridade deve ser um valor que precisa ser reavivado diariamente na nossa caminhada. Todos os dias eu devo estar me preocupando se eu estou caminhando com integridade. Então aqui nós encerramos esse primeiro assunto, onde a chave desse assunto é isso: integridade e seriedade. Não deixe que a mentira gere na sua vida ciclos de frustrações. Ao contrário, deixe que a integridade, deixe que a verdade gere ciclos de bênçãos, ciclos de vitória. Amém? Vamos agora, então, à leitura do segundo assunto do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que é: os apóstolos curam muitos enfermos. Versículo 12 ao versículo 16 será a nossa leitura. Vamos lá. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Você lembra da oração que os apóstolos fizeram no capítulo anterior, em Atos 4, 29 e 30? A oração que eles fizeram após eles receberem as ameaças dos líderes religiosos. Vamos ler para nós nos lembrarmos. Diz assim, Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles
e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Esta foi a oração que eles fizeram quando eles foram ameaçados, quando os religiosos disseram para eles: não falem mais no nome, esse nome de Jesus, não anunciem mais ele. Então, eles fizeram esta oração: Senhor, capacita para que nós continuemos pregando corajosamente. E a oração seguinte, eles pedem: estende a tua mão, Senhor, para que através de nós sinais e maravilhas, curas aconteçam, para que o nome do teu servo Jesus seja glorificado. A oração foi feita e logo em seguida veio a resposta da oração. Nós lemos aqui do versículo 12 ao 16 que eles corajosamente pregavam a palavra, continuaram a sua missão, não se abalaram por causa da ameaça dos líderes religiosos, mas receberam uma unção dobrada de coragem e pregaram o evangelho. E se ainda fosse pouco, eles faziam sinais e maravilhas conforme a oração que eles fizeram. Tamanha foi a resposta de Deus, que nós vemos aqui que até a sombra de Pedro curava os enfermos, colocavam eles aonde Pedro iria passar, para que a sua sombra, tocando nos enfermos, estes fossem curados. Olha só a resposta da oração. A resposta veio rapidamente quando eles pediram que dessem coragem e poder e autoridade. O Senhor concedeu a eles. Que o Senhor venha conceder a minha e a tua oração. Isso nos mostra e nos ensina que uma oração, para ser respondida como essa que eles pediram, deve ser feita em comunhão, em acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você orarmos e a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus, com o propósito de Deus, pode ter certeza, esta oração, ela gerará frutos rapidamente. A própria palavra diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal para gastar com os nossos deleites. Então aprenda isso hoje. A oração, para ser respondida, elas têm que estar de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Quando você orar, você ore bem para a oração e veja se essa oração ela está de acordo com a vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que você está pedindo a Ele. Agora nós vamos para o terceiro e último assunto do capítulo 5 do livro de Atos, que é os apóstolos são perseguidos, e vai do versículo 17 até o versículo 42. Vamos então agora à última leitura do capítulo 5. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo.
Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. E Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aqui, pela primeira vez, os apóstolos são torturados. Até então, começou a perseguição, eles foram apenas exortados a não pregar. Mas agora, de exortação, passou para açoite. Eles foram torturados. Então aqui é a primeira vez que os apóstolos são torturados, açoitados, chicoteados. E isso é importante nós marcarmos. Atos capítulo 5, nós vamos ver o início das torturas dos apóstolos. Também é relatado neste assunto um grande milagre, onde o anjo do Senhor entra na prisão e liberta os apóstolos. É interessante que ele liberta os apóstolos, mas as portas continuam trancadas, os guardas nas suas posições, mas o anjo milagrosamente tira eles dali e os liberta. Isso nos mostra uma grande verdade em relação a milagres. Todo milagre segue consigo um propósito. Nenhum milagre acontece do nada. Nenhum milagre acontece simplesmente para nos abençoar. Os milagres, eles vêm com propósito. Quando Deus faz algo na nossa vida, Ele faz porque Ele tem um propósito em cima desse milagre. Lembra da sogra de Pedro? Estava enferma, com febre, deitada. Jesus entrou naquela casa, Jesus colocou a mão sobre ela e ela foi curada. Diz a palavra que na mesma hora ela se levanta e vai servir a Jesus. Ou seja, todo milagre ele tem um propósito, ele é seguido por um propósito. O milagre que você recebeu, ele também vem seguido de um propósito.
Deus tem um propósito em cima do milagre que ele fez na sua vida. Testemunhar, falar do que Deus fez por você, em você, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Pessoas que estavam à beira da morte, Jesus trouxe vida. Então essa vida deve ser pregada, essa mudança tem que ser anunciada. Pessoas que foram libertas de vícios, de drogas. Então, esse milagre da libertação, ele serviu para você ganhar outras pessoas, libertar outras pessoas e assim por diante. Todo milagre ele tem um propósito. Deus jamais fará um milagre por fazer. Ele faz o milagre, mas atrás do milagre vem um propósito. Qual é o seu propósito? Você já parou para pensar? Qual é o propósito que Deus espera que você venha praticar? Ore, peça direção para o Espírito Santo e você vai entender qual é o propósito do seu milagre. No caso dos apóstolos, eles foram soltos e a ordem foi: voltem e preguem a mensagem desta vida. Quem é esta vida? É Jesus. Voltem e preguem Jesus, que é o autor da vida, que é aquele que liberta, é aquele que regenera, é aquele que libera perdão. Então voltem e preguem a mensagem desta vida. E eu creio que o propósito nosso é semelhante. Vamos pregar o propósito desta vida. No versículo 29, nós vamos ver Pedro, mais uma vez, pregando ousadamente, pregando corajosamente. E o que ele pregou desta vez? Lembra? Ele pregou em Atos 2, Atos 3, Atos 4. Agora em Atos 5 ele faz mais uma pregação. O que ele pregou? Simples. Ele pregou a mesma mensagem, Jesus Cristo. Ele pregou a mesma, ele não inventou, ele não ficou colocando uma mensagem nova, a mesma mensagem, a mensagem do Salvador, do Messias, que ele veio, morreu, ressuscitou e está agora vivo, perdoando pecados, e ele vem trazer a vida eterna. A mesma mensagem cristocêntrica foi pregada para aquele povo. Muitas vezes queremos toda a vida inovar, toda a vida pregar coisas novas. Querido, aprenda com os apóstolos. O Evangelho é simples. O Evangelho não precisa de muita firula, de muito enfeite. Se nós pregarmos esta mensagem todas as vezes que nós pregarmos, assim como eles, haverá resultado, haverá conversão, haverá salvação. Então, não invente muita moda. Pregue Jesus Cristo. E você vai ver pessoas sendo transformadas. Também vamos ver aqui a intervenção de Gamaliel. Gamaliel é o mesmo professor que ensinou Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, o futuro Paulo, ele foi aluno de Gamaliel. E esse Gamaliel, ele nos dá aqui um grande princípio que é válido até os nossos dias. Ele diz: se for de Deus, permanecerá. Mas, se não for de Deus, acabará. Esse é um princípio. Tudo que tem Deus como base, tudo que tem o nosso Deus como centro, permanecerá. Por isso que Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, se Jesus é o centro, se Jesus é a base, permanecerá. Se ele é a base do teu casamento, este permanecerá. Se ele é a base do teu ministério, permanecerá. E em todas as áreas da vida, se ele é a base, permanecerá. Mas, se outro fundamento for colocado no lugar dele, eu digo para você, não permanecerá. Cairá, ruirá e grande será a sua queda. Então, esse princípio é válido até os nossos dias e até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Diz ali que se for de Deus, permanecerá. Então, paute a sua vida em Deus. Coloque teus pés firmados na rocha, porque virá o vento, virá a chuva, virão os rios, e você não será abalado, porque você terá um firme fundamento, que é o nosso Deus. No versículo 40, nós vamos ver que o anjo que livrou os apóstolos da primeira vez, tirando-os do cárcere, levando eles para a rua, ele não repetiu o livramento, porque nós vemos que eles mandam chamar os apóstolos, e agora eles são mais uma vez advertidos, mais uma vez
eles são ameaçados pelos líderes religiosos e, por último, eles são açoitados. O anjo livrou da primeira vez, mas da segunda vez não houve o livramento. Eles tiveram que passar pelos açoites. Então, isso acontece conosco. Muitas vezes Deus nos livra, outras vezes Deus permite que nós venhamos passar por algum momento difícil, alguma tribulação. Nem sempre o Senhor nos livrará. Haverão momentos, haverão situações que Deus vai permitir que nós passamos. Para quê? Para que venhamos crescer, para que venhamos realmente ver aonde está a nossa fé, ver realmente se nós cremos na palavra de Deus. E um dos trechos mais lindos do capítulo 5 do livro de Atos está no versículo 41, que diz assim: eles se alegraram por terem sido considerados dignos de açoites por causa do nome. Olha só, eles levaram açoites, chicoteadas, e motivo aonde muitos murmurariam, reclamariam, abandonariam esse caminho. Não, eles se alegraram por levar açoite, alegraram por serem humilhados, alegraram-se por serem perseguidos, tudo porque eles se acharam dignos. Os homens acharam eles dignos de levarem açoites por causa do nome. Mais uma vez, o nome está presente. Os religiosos falaram, não preguem neste nome, e agora eles continuam pregando o nome, como diz aqui a palavra, desta vida, que é o mesmo nome, e agora diz ali que eles se alegraram, porque se acharam dignos de levarem açoites por causa do nome. O nome que está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. E para encerrarmos o capítulo 5, nós vamos ver no versículo 42 que nada disso, perseguição, proibição, açoite, nada disso impediu a igreja de avançar e continuar crescendo. E isso vai acontecer na sua igreja, no seu ministério. Pode vir perseguição, pode vir proibição, pode vir luta, mas você não vai deixar de avançar e de crescer o reino de Deus. Assim, nós terminamos, então, o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Aproveitando, antes de encerrarmos, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, o sininho, ative o sininho para você ser lembrado todas as vezes que nós entrarmos, seja aqui na leitura desse projeto ou nos nossos cultos todas as quintas e domingo, 19h30, 19 horas no domingo, você será avisado. Também te peço, deixe um like se você tem gostado dessa leitura, se ela tem trazido para você um conhecimento maior, deixe um like para até que o YouTube venha entender que esse vídeo é relevante e possa passar para outras pessoas. Também vou te pedir, deixe um comentário para me saber como você está recebendo esta leitura. Amém? Então, nós terminamos o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos e eu creio que você já deve ter em mão esse caderno maravilhoso que nós estamos dando para você. Basta baixar aqui no QR Code e você vai imprimi-lo, preencher e depois encadernar e ter esse material sempre em mãos para estudar a palavra de Deus. Assim, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.